É uma questão 93 do caderno de cor azul, tá bom? A questão diz assim: em 2017, foi inaugurado no estado da Bahia o Parque Solar Lapa, composto por 2 usinas, a Bom Jesus da Lapa e Lapa, e capaz de gerar cerca de 300 gigawatts de energia por ano. Considere que cada usina apresente potência igual a 75 megawatts, 75 megawatts, mega, né? Vezes 10 a sexta, com o parque totalizando uma potência instalada de 150 megawatts, porque temos 2 usinas, 75 vezes 2, 150 megawatts. Considere ainda que a irradiância solar média é de 1.500 watts por metro quadrado e que a eficiência dos painéis é 20%. Nessas condições, a área total dos painéis solares que compõem o Parque Solar Lapa é mais próxima de... Bom, pessoal, vamos separar primeiramente aqui as nossas informações. Informações. Okay. Ele fala aqui que a potência instalada é de 150 megawatts, ou seja, a nossa potência útil é igual a 150 vezes 10 a sexta watts, ok? Ele afirma também que a irradiância solar média, que também é conhecida como poder emissivo, quando a gente vai estudar a irradiância, é 1.500 watts por metro quadrado. E que a eficiência dos painéis é de 20%, a gente pode chamar de Ezinho. Vocês devem conhecer eficiência como rendimento. É 20%, né? 20 dividido por 100, 0,2, ok? Então, nós temos aqui essas informações. E qual é o nosso problema? O que ele quer que a gente busque, né? Ele quer a área total dos painéis. A área total dos painéis. Pessoal, para achar a área total, eu preciso da potência total, certo? Aqui não, ele não me dá, ele só me dá a potência útil. Ok. Pessoal, quais seriam as possíveis equações que eu poderia usar nesse problema? Bom, a gente tem aqui eficiência, ou seja, rendimento. A gente vai poder utilizar, a gente tem potência. A gente tem uma equação que relaciona rendimento com potência. A gente pode pensar nela. E ele fala também aqui de poder emissivo ou irradiância, que é watts por metro quadrado. Pessoal, aqui nem precisava decorar a fórmula. É só ver as unidades. O watts é medida de potência, metro quadrado é medida de área, certo? Então, só botar aqui, potência e área. Então, a irradiância é igual a potência sobre a área. Isso aqui não precisava ter em mente, né? Só olhar as unidades você deduzia. Vou aproveitar e mostrar aqui para vocês no meu guia de equações, onde vocês encontrariam essas equações, ok? Vou mostrar rapidamente. É só digitar a palavra-chave, né, no guia de equações, 208 páginas, completo. Ou seja, irradiada, potência irradiada é igual ao poder emissivo vezes a área. Passando para lá, dividindo, né, a irradiância vai ser igual a potência sobre a área. Então, a gente poderia usar essa, e a gente já deduziu lá pelas unidades, caso não tivesse. A gente procuraria, e também tem o rendimento da máquina térmica, só escrever rendimento aqui na palavra-chave. Rendimento é igual a potência útil sobre a potência total. Lembra que eu falei que a gente precisa achar a potência total para poder encontrar a área? Então é isso. Vamos voltar para a questão. Bom, então as duas equações que a gente possivelmente pode utilizar nesse problema vai ser, vou botar o I mesmo, tá, pessoal? Ela estava como E, vocês coloquem como acharem melhor. Pessoal, essa potência aqui dessa equação é a potência total, tá? Dividido pela área. E o rendimento é igual a potência útil sobre a potência total. Ok. Agora vamos para a nossa resolução, certo? Vamos para a nossa resolução. Eu chamo de método hiper, pessoal. É o caso das iniciais. Informações, problemas, equações e resolução. Bom, vamos lá. O que eu vou fazer primeiro, pessoal? A minha ideia agora é buscar primeiramente a minha potência total. Então, eu sei que o meu rendimento é igual à potência útil sobre a potência total.
Qual é o meu rendimento, não é 20%? É 0,2%? Qual é a minha potência útil? Ele já nos informa? 150 vezes 10 à sexta. Potência total. Multiplico o cruzado. Potência total vai ser igual a... posso botar direto? Vou botar direto, tá, pessoal? 150 vezes 10 à sexta. Tá multiplicando, vai passar dividindo. Dividido por 0,2. A potência total vai ser igual a 750 vezes 10 à sexta watts. Ótimo, pessoal, tá vendo? Então, prontinho, já tenho aqui a minha potência total, que vai agora me permitir encontrar a minha área total, né? Vamos lá. Usando a nossa segunda equação, né, que a intensidade vai ser igual à potência total sobre a área. Eu vou ter intensidade, não, perdão, irradiância, né? E ele já me fornece a irradiância, já me facilita, porque é 1.500, não é isso? É só olhar nos dados. E 1.500 watts por metro quadrado vai ser igual à potência total dividido pela área, que é a minha área total que eu estou buscando. Então, 1.500 vezes A vai ser igual a 750 vezes 10 à sexta. A vai ser igual a 750 vezes 10 à sexta dividido por 1.500. Vão realizar essa divisão aí. A área vai ser igual a 5 vezes 10 à quinta metros quadrados. Prontinho, pessoal. Vou grifar aqui para vocês printarem. Okay. Bom, pessoal, é isso aí. Qual vai ser o nosso item? Item B, a resposta, né? Vamos marcar aqui. Item B. Prontinho, finalizando essa questão. Então, número 95 do caderno de cor azul, tá bom? A questão diz assim: o físico Hans Christian Ørsted, que é um físico dinamarquês, observou que um fio transportando corrente elétrica produz um campo magnético. A presença do campo magnético foi verificada ao aproximar uma bússola de um fio conduzindo corrente elétrica. A figura ilustra um fio percorrido por uma corrente elétrica e com sentido para cima. Os pontos A, B e C, estão num plano transversal e equidistantes do fio. Em cada ponto foi colocada uma bússola. Pontos A, B e C. Okay? Considerando apenas o campo magnético por causa da corrente, as respectivas configurações das bússolas dos pontos A, B e C serão... Bom, pessoal, vamos lá. Vamos ver essa questão. O lápis aqui. Bom, pessoal, nessa questão a gente tem que analisar o seguinte. Nós temos um fio com corrente e temos que analisar qual vai ser o sentido do campo magnético. Para isso, o que nós poderíamos utilizar? A regra da mão direita, ok? A regra da mão direita. O que nós poderíamos utilizar? A regra da mão direita, né? A regra da mão direita número 1. Vou mostrar ela aqui para vocês no meu e-book. Aqui, pessoal, a regra da mão direita. É só colocar aqui no Ctrl F mão direita, vai estar aqui toda a explicação, tá? Tem a regra da mão direita 1, da 2. Pessoal, o polegar representa a corrente elétrica, ok? E o tapa, o empurrão, representa o campo magnético, tá? Então, corrente e campo magnético. Vamos voltar para a questão. Bom, voltando para a questão. Imagine aí, peguem a caneta de vocês, coloquem o dedão de vocês apontando para cima, certo? Essa aí é a corrente elétrica, o dedão de vocês é a corrente elétrica. Dá um tapa agora. Quando você der um tapa, você vai ver qual é o sentido do campo, porque você vai conseguir ver tridimensionalmente, né? Porque quando você coloca no plano, às vezes fica mais difícil de ver. Então, coloca a caneta bem na frente de vocês, dedão posicionado para cima nela, que é a corrente, e dê o tapa.
Pessoal, quando você der o tapa, vai ver que o campo vai estar no sentido anti-horário, ok? O campo vai girar no sentido anti-horário, ou seja, aqui, ó, nesse sentido que o campo vai estar. E aqui vai estar o campo magnético. Bom, pessoal, a bússola vai estar alinhada com o campo. A bússola tem que estar alinhada com o campo. Então, o que a gente já poderia eliminar aqui, né? Olha só essas bússolas aqui, pessoal, não tem nada alinhada com o campo. Tá de lado, não tem nada a ver. Então, essa não poderia. Essa aqui também não está alinhada com o campo. Tá vendo que a bússola tá assim, transversal aqui? Não está alinhada. Aqui, essa está alinhada, mas essa não está e essa está. Essa também posso eliminar. Estão todas alinhadas? Estão todas alinhadas. Então, 3 aqui eu já descarto. Bom, pessoal, lembrando que o norte é para onde a bússola vai estar seguindo o campo magnético. Ela vai estar apontando para o norte, né? Então, se o meu campo magnético está no sentido anti-horário, o meu norte também vai ter que estar no sentido anti-horário. Pessoal, reparem esse item. Perdão, deixa eu botar azul. Olha só, o norte é o pretinho, certo? O norte está aqui, de pretinho. Ó, o norte está para cá. O norte está para cá. O norte está para cá. Sentido anti-horário. Beleza, está acompanhando o campo. Item D. Mas vamos analisar aqui o item E para a gente poder descartar ele. O norte está sentido horário. Sentido horário. Sentido horário. Tá? Então, as únicas alternativas possíveis seriam o item D e o item E. Pela regra da mão direita, a gente descarta o item E, porque sabe que o campo está no sentido anti-horário, ok? Então, vou marcar aqui. Prontinho. Questão 96 do caderno de cor azul. A questão diz o seguinte: o quadro mostra valores de corrente elétrica e seus efeitos sobre o corpo humano. Então, está aqui o valor da corrente elétrica em miliampere, né? E o dano físico, respectivamente. Então, milho 10 elevado a menos 3, ok? A corrente elétrica que percorrerá o corpo de um indivíduo depende da tensão aplicada e da resistência elétrica média do corpo humano. Esse último fator está intimamente relacionado com a umidade da pele, que seca apresenta resistência elétrica em ordem de 500 kΩ, né? Vezes 10 ao cubo. Mas se molhada pode chegar a apenas 1 kΩ, ou seja, 1 vezes 10 ao cubo. Apesar de incomum, é possível sofrer um acidente utilizando baterias de 12 volts. Considere que um indivíduo com a pele molhada sofreu uma parada respiratória ao tocar simultaneamente nos pontos A e B de uma associação de 2 dessas baterias. Qual associação de baterias foi responsável pelo acidente? Bom, pessoal, vamos analisar cada item separadamente. Primeiro, a gente já vai realizar uma análise prévia, já vai descartar aquelas que seriam impossíveis, ok? Bom, reparem aqui, essa é da item B, vou colocar vermelho. Ligação negativa com negativa. Aqui não pode, tá, pessoal? Então já pode descartar positivo com positivo, nem pensar. Esse tipo de ligação aqui, pessoal, não existe essa ligação aqui, vem dessa forma. Pode descartar. As únicas possibilidades que nós temos seriam o item A e o item C, ok? O item A é uma ligação em série das baterias e o item C é uma ligação em paralelo. Se você não conseguiu enxergar bem, vou fazer mais ou menos o desenho aqui para você. Porque às vezes fica ligado assim, o pessoal se assusta, né? Aqui a bateria, aqui a bateria. Mais ou menos assim, pessoal, tá? Mais, menos, cada uma com seus 12 volts, ok? Então, a gente tem aqui uma ligação em paralelo. Pessoal, lembrando a primeira lei de Ohm, U igual a RI, né? Nós temos o U da bateria, certo? Que é 12 volts, que ele fornece aqui pra gente. Nós temos o que mais que ele fornece pra gente? A resistência, né? Ele fala que a pele molhada, que no caso é a questão, né? Pode chegar a 1 kΩ. Mas a pele seca
500, a pele molhada. Aqui no problema a gente está falando de pele molhada, né? Porque ele tomou choque, o indivíduo com a pele molhada. Então a gente tem que usar 1 kg. Então eu sei que U é igual a RI, ok? Bom, pessoal, em série eu tenho aqui 12 volts, 12 volts. Okay? Se vocês não lembram, pessoal, em relação à associação de resistores, vou mostrar rapidamente aqui no meu e-book. Tá? Aqui é só botar a associação de resistores, associação em série. É o e-book de 208 páginas, bem completo. Aqui mostra todas as informações a respeito da associação em paralelo e do circuito em série, da associação em série, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida. Lembrando que no circuito em série, a tensão equivalente, né, a tensão total, vai ser a soma das tensões, né? Ou seja, a gente vai ter que somar o 12 com 12. Bom, pessoal, aqui, o que a gente vai ter? Vai somar o U, né? 12 mais 12. 12 mais 12, a resistência elétrica da pele molhada é 1 kΩ, já posso botar aqui 1000 ohms, do jeito que vocês quiserem, 10 ao cubo, tá bom? Vezes a corrente. Então, 24 vai ser igual a 1000 vezes a corrente vai ser igual a 24 sobre 1000, que é 24 miliampere, ok? Então, aqui na associação em série, a gente tem 24 miliampere. Agora vamos fazer aqui na paralela, pessoal. Aqui a gente está analisando tudo, tá? Lá vocês têm que fazer um pouquinho mais rápido. Vamos fazer aqui azul. Bom, mesma coisa. Bom, pessoal, na paralelo, o U a gente não soma, a gente repete, tá? Tá lá na regrinha, é só vocês relembrarem, ok? 12 vai ser igual a resistência, que permanece a mesma, vezes a corrente. Né? Passa dividindo, corrente vai ser igual a 12 miliampere. Agora vamos analisar qual das duas situações satisfaz, né? Olha só que qual associação de baterias foi responsável pelo acidente. Ele sofreu uma parada respiratória. Aqui, parada respiratória. Qual é a corrente elétrica que está dentro da parada respiratória? De 20 mA até 100 mA. Então, qual que satisfaz a condição? Satisfaz a condição o item A. Então, a resposta é o item A. Tá bom? Porque aqui está muito abaixo, tá vendo? 12 mA não satisfaz a condição de parada respiratória. Então, a associação em série seria responsável por essa parada, ok? A questão número 100, a questão do caderno azul. Ela diz assim: em um dia de calor intenso, 2 colegas estão a brincar com a água da mangueira. Um deles quer saber até que altura o jato de água alcança a partir da saída de água, quando a mangueira está posicionada totalmente na direção vertical, né? Então a gente já vai desenhar essa situação. O outro colega propõe então o seguinte experimento: eles posicionarem a saída de água da mangueira na direção horizontal a 1 metro de altura em relação ao chão e então medirem a distância horizontal entre a mangueira e o local onde a água atinge o chão. A medida dessa distância foi de 3 metros e a partir disso eles calcularam o alcance vertical do jato de água. Considere a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo. Vou colocar aqui, de 10 metros por segundo ao quadrado. Amarelo. O resultado que eles obtiveram foi de... Bom, pessoal, vamos lá. Vamos resolver essa questão. Vamos primeiramente desenhar, né? Essa questão, o ideal é que você desenhe... Aqui está a mangueira, tá bom? Gente, eu não sei desenhar muito bem, não. Aqui. Aí o que acontece? Aqui vai sair o jato de água da mangueira, né? E vai atingir uma altura máxima. É justamente o que ele está querendo, né? Eu vou arrumar e botar isso de cá. Altura máxima, que é justamente o que ele está querendo, é o alcance vertical, né? Quando a mangueira está 100% totalmente na vertical, né? Ele não dá mais nenhuma informação aqui. A gente sabe que a água, né, vai sair com uma velocidade V0, né, que vai ser a mesma.
E aí o outro jovem, ele propõe que a mangueira seja colocada, né, na horizontal, ou seja, vai sair o jato de água aqui, aí na horizontal a gente vai ter esse movimento aqui, né? Ele fala que ela está a 1 metro, tá aqui, ela está a 1 metro do solo e ela alcança, né, 3 metros. Ela alcança 3 metros, é o que ele afirma, e essa mangueira está a 1 metro do solo. Ele fala aqui, ó, a 1 metro de altura e medir a distância horizontal entre a mangueira e o local onde a água atinge o chão, ou seja, então a água atinge o chão. Nesse ponto a gente pode calcular o tempo de queda da água aqui, né? Quanto tempo ele gastou para poder chegar aqui, para poder calcular essa velocidade inicial. Porque quando a gente encontra essa velocidade inicial, ela é a mesma da mangueira na vertical, né? Porque a gente não vai mudar os parâmetros. Então, é isso que nós temos que analisar. Vamos analisar aqui essa situação, para a gente no final depois retornar aqui. Vou botar aqui. Então, analisando o movimento vertical. Pessoal, lembrando aqui, né? Porque aqui ela vai estar em queda, né? Então, nesse ponto a gente tem aqui, aí tem aqui, ok? Vamos analisar então. Bom, se vocês não lembram, pessoal, a equação da queda livre é a altura igual a gt ao quadrado sobre 2. Porque lembra da equação S igual a S0 mais V0t mais ET ao quadrado sobre 2? Nesse caso, o V0 é só na horizontal. Na vertical, tá? Na vertical nós não temos V0. Então, ela é 0, então a gente determina a altura aqui por essa equação. Pessoal, a gravidade é do planeta, ele afirma que é 10 metros por segundo ao quadrado. E esse tempo aqui é o tempo de queda, é o tempo que demora para a água sair daqui e chegar até aqui o chão. E isso é necessário para a gente poder descobrir essa velocidade inicial. Então, qual que é a altura? A altura é 1 metro, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, o tempo de queda nós vamos descobrir, dividido por 2. Multiplico o cruzado, 2 vezes 1, 2, 10t ao quadrado. T ao quadrado vai ser igual a 2 dividido por 10. Eu vou botar 0,2. T vai ser igual a raiz quadrada de 0,2. Bom, pessoal, vou grifar aqui direitinho para vocês depois poderem printar. Muitos alunos pedem para mim no privado. Organizar para poder printar depois. Ok. Então, pessoal, analisado aqui o movimento vertical, certo? Agora nós temos que analisar o quê? O movimento horizontal. Vou fazer uma divisória aqui. O que dá para fazer aqui? Movimento horizontal. Vou botar o lápis. Vamos analisar agora o movimento horizontal. Pessoal, o movimento horizontal a gente resolve com a equação S igual a S0 mais VT, né? A gente tem que S é o espaço percorrido e a distância total, que é 3. S0 a gente considera um ponto inicial de partida, que é 0. A velocidade é a velocidade inicial que nós queremos descobrir. E o tempo é o tempo que nós descobrimos, o tempo que a água demora para sair daqui e chegar até aqui, né? Então, 3 igual a V0 vezes raiz de 0,2. V0 vai ser igual a 3 sobre raiz de 0,2. Bom, pessoal, vamos aqui grifar. Não se assustem com essa raiz, você não precisa multiplicar por raiz de 0,2 em cima e embaixo, tá? Porque a gente aqui vai conseguir tirar ela na próxima etapa, tá? Não é necessário você fazer essa operação, você vai gastar tempo, e tempo é muito importante no Enem, né? O problema dessa questão ela não era difícil, são realmente os cálculos, né, que podem acabar atrasando um pouquinho, por causa da raiz quadrada, né? Bom, então vamos lá. Agora a gente vai encontrar a altura máxima H, né? A altura máxima, H máximo. E é o quê? A altura na vertical, pessoal.
Olha só, o que a gente pode utilizar? A gente pode utilizar a equação de Torricelli. Se você lembra a equação da altura máxima, você pode utilizar, tá? H máximo, muitos alunos não lembram, é igual a V ao quadrado sobre 2G. Mas, se você quiser, a gente pode encontrar por Torricelli, que é uma equação que a gente usa com mais frequência, que é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. E aí fica mais fácil, né? Bom, a velocidade final, ou seja, quando ele chegar lá no topo, né, é zero, certo? Tudo que você joga para cima e chega ao topo, ela zera a velocidade para começar a descer. Então, V0 ao quadrado, V0 é o que nós já temos, né, perdão, nós descobrimos aqui no item anterior, que é 3 raiz de 0,2 ao quadrado, por isso que eu falei que não precisava mexer na raiz, já que agora a gente vai cortar ela, mais 2 vezes. Pessoal, a aceleração da gravidade, ela age sempre para baixo, né? Então, a gente vai ter aqui a aceleração da gravidade, que a gente está analisando o sentido contrário, vai ser menos g, ok? Então, seja menos 10 vezes a altura máxima que a gente quer saber, aqui na vertical, o ΔS. Então, 0 vai ser igual a 9 dividido por 0,2 menos 20 H máximo. Pronto. Aí, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode jogar o 20 aqui para trás, H. A gente já pode dividir ou multiplicar cruzado, né? É o que vocês preferirem. Vou multiplicar cruzado, para ser melhor. 20 vezes 0,2 vai dar 4. 4H máximo vai ser igual a 9. O H máximo vai ser igual a 9 sobre 4. O H máximo vai ser igual a 2,25 metros. Prontinho, pessoal, finalizamos a nossa questão. Vou marcar aqui para vocês poderem tentar, né? Questão número 103 do caderno de cor azul. A questão diz o seguinte: tribologia é o estudo da interação entre duas superfícies em contato, como desgaste e atrito, sendo de extrema importância na avaliação de diferentes produtos e de bens de consumo em geral. Para testar a conformidade de uma muleta, realiza-se um ensaio tribológico, pressionando-a verticalmente contra o piso. Então, a gente tem aqui a força F, né? Eu vou colocar a força F pressionando a muleta contra o piso. E a muleta, né? Seu centro de massa, com uma força F, conforme ilustra a imagem, em que Cm representa o centro de massa da muleta. Mantendo-se a força paralela à muleta, varia-se lentamente o ângulo entre a muleta e a vertical, até o máximo ângulo imediatamente anterior ao do escorregamento, denominado ângulo crítico. Esse ângulo também pode ser calculado a partir da identificação dos pontos de aplicação da direção e dos sentidos das forças, peso, normal e atrito estático. O esquema que representa corretamente todas as forças que atuam sobre a muleta quando ela atinge o ângulo crítico é... Bom, pessoal, já vimos aqui, analisando todos esses itens, que a muleta vai tender a escorregar para a esquerda, né? Então, nós vamos analisar aqui, previamente, as situações que não seriam possíveis, né? Vamos fazer uma análise prévia aqui, onde as forças estão colocadas de forma errada. Eu acho que seria a forma mais rápida de resolver esse problema. Por exemplo, o peso, pessoal. O peso está sempre no centro do corpo, agindo para baixo, né? Não no solo. O peso age sempre no centro do corpo, né? Agindo sempre na direção vertical, sentido para baixo. Então, o peso ele tem que estar aqui, no centro de massa. Essa situação é possível, é possível, é possível. Essa não é possível, né? Porque o peso está lá no chão, eu não vou nem analisar as outras. E aqui também não, ou seja, eu já descarto duas, né? Principalmente observando a força-peso. Bom, a força normal, pessoal, a força normal, ela é uma força de contato com o solo, certo? Só existe força normal quando existe contato com
uma superfície, né? Ela é uma força que sai de dentro da superfície. Que superfície tem aqui no meio do corpo? Nenhuma, né? Descarta esse negócio aqui. Que superfície tem aqui no meio do corpo? Nenhuma. A força normal, ela tem que agir no solo. Vou mudar aqui. Aqui, no solo. Né? Ela sai formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Vou desenhar aqui para você. Ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, eu tenho o peso aqui na direção do centro de massa, eu tenho a normal saindo de dentro do solo, tudo certinho. E vamos analisar agora a força de atrito, só para poder a gente concretizar todos os conceitos, né? Caso essa questão venha a cair parecida novamente. Por exemplo, se o movimento está tendendo a vir para a esquerda, a força de atrito ela tem que estar contrária ao movimento, então certinho, né? Então, a força de atrito ela está contrária ao movimento. Então, o item certo, né, o nosso item é. É só uma questão de análise, né, uma questão que dava para acertar, somente a gente observando as forças, né? Ok? Bom, 105 do caderno de cor azul. A questão diz assim: em um autódromo, os carros podem derrapar em uma curva e bater na parede de proteção. Para diminuir o impacto de uma batida, pode-se colocar na parede uma barreira de pneus. Isso faz com que a colisão seja mais demorada e o carro retorne com velocidade reduzida. Bom, pessoal, a gente tem que desenhar essas situações, né? Vou fazer aqui a situação para vocês. Situação 1. Ele fala o seguinte: ele bota uma barreira de pneus, né? A gente vai ter duas situações. Aqui. A gente coloca a barreira de pneus aqui. Né? Aí o que vai acontecer? O carro tá vindo com uma velocidade V. Né? Repara o carro não, pessoal. Então o carro tá vindo, vai colidir com os pneus. Né? Vou escrever aqui. E ele tem uma quantidade de movimento inicial que é massa vezes a velocidade inicial dele, certo? Ok. Bom, pessoal, o que vai acontecer na situação? Ele vai bater e vai voltar, né? Ele vai bater e vai voltar, ele vai ter uma quantidade de movimento final que é massa vezes a velocidade final, né? Ou seja, ele foi lá, bateu no pneu e vai ter uma outra velocidade, ok? Essa é a situação número 1. Nossa, vou botar aqui, gente, para ficar bonitinho. Vocês tirarem print depois. E agora vamos resolver aqui vamos desenhar também a situação número 2, que eu vou ler para vocês agora. A situação 2 outra opção é colocar uma barreira de blocos de um material que se deforma, tornando-a tão demorada quanto a colisão com os pneus, mas que não permite a volta do carro após a colisão. Então agora ele quer que eu coloque blocos, não pneus, blocos. Ok? Blocos. O que vai acontecer? Lá vem o carrinho feliz, na mesma situação, com a velocidade inicial, né? Então, o que vai acontecer aqui? A quantidade inicial de movimento vai ser a mesma, né? Porque não tem colisão. Quando chegar aqui na colisão, ele vai parar, a velocidade dele final vai ser nula, vai ser zero, ok? Não tem mais energia cinética, não tem quantidade de movimento, que também é zero, porque a quantidade de movimento é massa vezes velocidade, ok? Bom, pessoal, a gente teria que lembrar aqui nesse problema, porque ele fala assim: comparando as duas situações, como ficam a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada? Então, ele quer duas situações, a força média e a energia mecânica dissipada, né? Como é que elas ficam? A força é maior ou é menor, né, na colisão com a barreira de pneus? Pessoal, a gente tem que lembrar aqui que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Ou seja, o impulso é força vezes o tempo,
variação da quantidade de movimento. A força é diretamente proporcional à variação da quantidade de movimento. Quanto maior a quantidade de movimento, maior a força. Na situação número 1 dos pneus, eu tenho duas quantidades de movimento. Então, eu tenho uma maior quantidade de movimento nessa situação aqui, uma maior quantidade de movimento. Aqui eu só tenho quantidade de movimento na situação antes da colisão, então eu tenho uma menor quantidade de movimento. Se eu tenho uma menor quantidade de movimento, eu tenho uma força menor. A mesma coisa, se eu tenho uma maior quantidade de movimento, eu tenho uma força maior. Então, a força ela é maior na situação da barreira dos pneus, ok? E ele fala também, a energia dissipada vai ser maior ou menor na situação, né, dos blocos e dos pneus. Pessoal, a energia mecânica dissipada é o seguinte, olha só a situação dos blocos, né, pessoal? A energia dissipada vai ser maior nessa situação aqui, pois não sobra energia nenhuma para ele voltar, não tem mais energia cinética, a velocidade é zero, a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Na primeira ainda sobra energia cinética para ele voltar, né? Então teve energia, teve perdas, mas sobrou energia para ele voltar. Aqui a energia foi zero, né? Então vamos analisar aqui os itens, baseando nessa análise que a gente fez. A força é maior na colisão com a barreira de pneus e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos. Essa daqui é a opção, né, pessoal? Mas vamos analisar as outras também, tá? Analisar as outras também, porque a gente está aqui para aprender, né? E caso caia uma questão semelhante, vocês têm que estar prontos aí com um conceito bem afiado. A força é maior na colisão com a barreira dos blocos? Nós já vimos que não, porque na situação com a barreira dos blocos, a quantidade de movimento ela é menor, né? Então a força também é menor. A força é maior na colisão com a barreira de blocos? Também não, falsa também. Então, aqui, falsa e falso. A força é maior na colisão com a barreira dos pneus, ok? A energia dissipada é maior na colisão com a barreira de pneus? Não. Energia dissipada, tá? A energia que se perde, ela é maior. Ela perde tudo, né? Na colisão dos pneus. A força é maior na colisão com a barreira de blocos? Não, é falsa. Ou seja, já dava para interpretar aí bem pelas forças e ficar em dúvida só entre duas, né? Então é isso, pessoal. É analisar a força e a energia mecânica dissipada, né? Houve muita perda aqui, houve perda total para ele poder realmente parar, né? Chegar a parar em frente aos blocos. É isso, pessoal. Se você... A questão 112 do caderno de cor azul, a questão diz assim: um pai faz um balanço utilizando dois segmentos paralelos e iguais da mesma corda para fixar uma tábua a uma barra horizontal. Por segurança, opta por um tipo de corda cuja tensão de ruptura seja 25% superior à tensão máxima calculada nas seguintes condições. O ângulo máximo atingido pelo balanço em relação à vertical é igual a 90 graus. Os filhos utilizarão o balanço até que tenham uma massa de 24 quilos. Além disso, ele aproxima o movimento do balanço para um movimento circular uniforme. Movimento circular. Considera que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreza as forças dissipativas. Pessoal, isso aqui é muito importante. Quer dizer que há conservação, não é isso? Conservação de energia. Qual é a tensão de ruptura da corda escolhida? Bom, pessoal, vamos lá, vamos resolver essa questão. Primeiramente, vamos separar as nossas informações, né? Vamos separar as nossas informações. Desculpa. Informações. A gente tem a tensão de ruptura, que ele afirma que é 1,25 da tensão máxima. É isso que ele afirma aqui em cima, 25% superior à tensão máxima calculada. Nós temos a massa, né,
das crianças, que tem que ser no máximo 24 quilos para a gente poder calcular. Ele afirma que o balanço faz um movimento circular uniforme. Qual é o nosso problema? O que a gente está buscando? A tensão de ruptura. Nós estamos buscando a tensão de ruptura da corda. Quais as possíveis equações, pessoal, que eu posso utilizar nesse problema? Pessoal, ele despreza forças dissipativas, então a gente tem conservação de energia, Esse tipo de problema de balanço, análise de força, a gente vai analisar sempre força resultante, massa vezes aceleração. A gente vai analisar energia em 2 pontos, energia mecânica no ponto A igual a energia mecânica no ponto B. A gente tem também que ele fala que é um movimento circular e uniforme, então a gente tem aceleração centrípeta aqui nesse caso. V ao quadrado sobre R. Bom, vamos ver como a gente vai encaixar todas essas equações aqui nesse problema. Pessoal, eu fiz o desenho anteriormente para a gente não perder muito tempo, ok? Então, basicamente, aqui a gente tem um balanço. Ele fala que ele utiliza 2 fios, para poder fazer esse balanço. Ele fala, pessoal, também que o movimento aqui está de lado, tá? Ele faz o ângulo máximo de 90 graus e aí ele realiza um movimento circular, Então, nós temos aqui o movimento do balanço olhando de lado, ok? Então, nós temos aqui, vamos analisar primeiramente as forças que estão agindo sobre o balanço, ok? Então, nós temos aqui força agindo sempre para baixo, força peso, e nós temos as forças de tração no fio, certo? Tração 2 é a mesma corda, então vai ter as mesmas características, então a mesma tração, certo? Então eu tenho aqui que o peso está agindo para baixo, minha força peso, e aqui minhas forças de tração, certo? Bom, aqui a gente também tem o movimento do balanço, que a gente vai analisar as energias, certo? Bom, vamos começar então utilizando a conservação de energia com o movimento do balanço. Energia mecânica, primeiro passo. Energia mecânica no ponto A é igual a energia mecânica no ponto B. Bom, pessoal, a gente pode chamar aqui de ponto A, pode chamar aqui de ponto B, ok? O que é energia mecânica? É a soma da energia potencial gravitacional com a energia cinética. Então, energia potencial gravitacional no ponto B mais energia cinética no ponto B. Pessoal, quando o balanço subir aqui, fizer esse movimento, ele vai ter uma altura que corresponde ao raio dessa trajetória. E aqui ele vai parar, porque ele não vai fazer esse movimento todo. Porque ele fala que ele vai no máximo a 90 graus. Então, se ele para aqui, a minha energia cinética é, no ponto A, 0, porque energia cinética é massa vezes V ao quadrado sobre 2. Então, ela vai zerar. E a energia potencial gravitacional, não, ela vai ter altura. E no ponto B? No ponto B, se eu estou considerando que aqui vai ter uma altura, no ponto B é o marco 0, certo? É o ponto inicial. Então, não tem altura aqui. Aqui é o ponto inicial, ele sai do chão para completar uma altura. E aqui ele sai com velocidade para poder chegar até essa altura, certo? E a energia potencial gravitacional, mgh? Quem é energia cinética, mv ao quadrado sobre 2? Ótimo, massa corta com massa. Então, eu tenho que V ao quadrado é igual a 2gh. Quem é h, pessoal? Não é o movimento circular? É o raio da trajetória. Então, V ao quadrado é igual a 2gr, ok? Vou grifar aqui, organizado. Por enquanto, a gente não coloca valores, a gente pode ir resolvendo dessa forma, com calma. Ótimo. Então, agora continuando. Agora nós vamos analisar a força resultante, certo? Qual é a força resultante? Não é o somatório de todas as forças? Nós vamos analisar vetorialmente e vamos resolver a equação. Então, força resultante
Deixa eu separar aqui. Força resultante vai ser igual. Vamos fazer aqui do outro lado, pessoal, para ficar mais organizado? Então, vou fazer aqui a força resultante para ficar mais organizado, tá? Força resultante vai ser quem, pessoal? Vetorialmente falando, vai ser T mais peso, porque força resultante é o somatório de todas as forças. Mas quando a gente analisa os sentidos, a gente tem duas forças para cima e uma para baixo. Então, força resultante vai ser T mais T menos o peso, né? Analisando agora já de forma escalar. Pessoal, quem é força resultante, né? Massa vezes a aceleração. Então, eu tenho massa vezes a aceleração é 2T menos o peso. Qual é a aceleração aqui, pessoal? A aceleração é a aceleração do movimento circular, que é a aceleração centrípeta. Por isso que eu anotei aqui pequenininha a equação. Que é massa vezes V ao quadrado sobre R, que é igual a 2T menos o peso. Ok? Então, agora, pessoal, é só resolver esse probleminha aqui, né? Vamos lá. A gente tem V ao quadrado. O valor de V ao quadrado aqui, ó, é só inserir aqui. A gente tem o peso, que é massa vezes gravidade, ele nos afirma a massa. Vai ser fácil encontrar a tração, não é isso? Então, massa vezes, já vou substituir aqui o V ao quadrado, tá? Vou chamar de 2GR sobre R é igual a 2T menos massa vezes gravidade, ok? Então, vamos lá. Aqui eu posso cortar raio com raio, vai ficar 2 massa vezes gravidade igual a 2T menos massa vezes gravidade. Posso passar para lá, tá diminuindo, vai somando 2 mais 1, 3mg vai ser igual a 2 vezes T. T vai ser igual a 3mg sobre 2. Vamos substituir os valores? Quem é a massa não é 24? Quem é a gravidade não é 10? Dividido por 2. Vocês vão realizar essa continha. 24 vezes 10 vezes 3 dá 720, dividido por 2. A tração vai ser 360 newtons. Vamos grifar. Não terminamos o problema, pessoal. Não se empolga aí. Vamos lá, vamos terminar a questão. Vou grifar aqui, respirem, vão chegando aí junto comigo, tá? Vão resolvendo o problema junto comigo. Ótimo. Então, pessoal, o que a gente está procurando? Não é a tensão de ruptura? A tensão de ruptura. Então, o que eu tenho que fazer, pessoal, para achar essa tensão de ruptura? Ele fala que ela é 25% superior à tensão máxima calculada, certo? Então, a minha tensão de ruptura, ela não é 1,25 vezes a tensão máxima? Não é isso? Então, qual vai ser a minha tensão de ruptura? Vai ser igual a 1,25 vezes 360, que é a tensão que nós encontramos. Tensão máxima. 1,25 vezes 360, 450 newtons. Agora sim, é o nosso item D. Vou marcar aqui. É o nosso item D. Então, vou circular aqui para vocês tirarem um print, ficar de forma organizada. Bom, pessoal, se vocês gostaram dessa resolução, eu já peço que deixem o seu like, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Questão 115 do caderno de cor azul do Enem do ano de 2022. A questão diz assim: a variação da incidência de radiação solar sobre a superfície da Terra resulta em uma variação de temperatura ao longo de um dia denominada amplitude térmica. Edições e pavimentações realizadas nas áreas urbanas contribuem para alterar as amplitudes térmicas dessas regiões, em comparação com regiões que mantêm suas características naturais, com presença de vegetação e água,
já que o calor específico do concreto é inferior ao da água. O calor específico do concreto é inferior ao da água. Assim, parte da avaliação do impacto ambiental que a presença de concreto proporciona às áreas urbanas consiste em considerar a substituição da área concretada por um mesmo valor de água e comparar as variações de temperatura devido à absorção de radiação solar nas duas situações, concretada e alagada. Desprezando os efeitos da evaporação e considerando que toda a radiação é absorvida, essa avaliação pode ser realizada com os seguintes dados. Aí a gente tem os dados ali: densidade de calor específico, densidade da água, calor específico da água, densidade do concreto, calor específico do concreto. A razão entre as variações de temperatura nas áreas concretada e alagada, vou botar de mais, concretada e alagada, variações de temperatura, é mais próxima de... Bom, pessoal, vamos lá. Vou resolver essa questão aqui. Vamos separar as nossas informações. Vamos lá, separando as nossas informações. O que ele fornece para a gente, pessoal? Ele fornece para a gente a densidade da água, o calor específico da água, a densidade do concreto, o calor específico do concreto. Então, eu vou botar aqui na tabela, né, para a gente observar a tabela, certo? O que ele quer? Qual é o problema? Lembrando o método hiper, né, pessoal? Passo a passo. Ele quer a razão entre as variações de temperatura, variação de temperatura na área concretada e variação de temperatura na área alagada. Então, ele quer a razão, a divisão, não é isso? Quais possíveis equações eu posso resolver nesse problema, pessoal? Bom, a gente tem aqui densidade. O que é densidade? Massa sobre volume. E nós temos o quê? Nós temos calor específico, pessoal. Ele fornece o calor específico para a gente. Então, a gente já pode pensar em quê? Em quantidade de calor sensível, MC delta θ, baseado nos dados que ele nos fornece, né? Então, qual vai ser a nossa resolução? Bom, primeiramente a gente vai analisar a área alagada e depois a gente analisa a área concretada, ok? Então, vou trocar aqui a cor para facilitar. Então, primeiro vamos analisar a área alagada. A gente vai ter que a quantidade de calor na área alagada, aqui vai ser massa da área alagada, calor específico e variação de temperatura da área alagada, que é o que ele quer, certo? Pessoal, a massa, em nenhum momento ele fala de massa aqui, mas ele fala de densidade de calor específico. Se eu tenho que densidade é igual a massa sobre o volume, se eu multiplicar cruzado, quem é a massa? A massa de qualquer corpo é a densidade vezes o volume do corpo. Então, ao invés de usar massa aqui, eu vou usar dV, ok? Então, QA vai ser igual a densidade de A vezes a V. Pessoal, ele afirma que é o mesmo volume de água, certo? Mas eu posso chamar de VA e no final multiplicar, não tem problema. Vezes CA, vezes variação de θA. Então, quem vai ser a variação de θA? É só passar tudo dividindo, né? CA vezes V vezes CA. Então, eu já tenho a minha variação da temperatura na situação alagada, né? Vou marcar aqui para a gente guardar essa informação, ok, pessoal? Até aí tudo bem? A gente tem que ir colocando uma equação dentro da outra, né? Vamos resolvendo devagarzinho que a gente chega lá. Agora vamos resolver para a parte concretada. Na parte da concretada, pessoal, eu tenho que a quantidade de calor concretada vai ser igual a massa vezes C concretada vezes a variação de temperatura da área concretada.
Mesma coisa, pessoal, não vou trabalhar com massa porque ele não fornece. Quem é massa? Densidade vezes volume. Então, a densidade da área concretada vezes o volume. Eu posso botar o volume da área concretada, mas ele afirma que é o mesmo. Vezes o calor específico da área concretada, vezes a variação de temperatura da área concretada. Quem vai ser a variação de temperatura da área concretada? Densidade vezes... Perdão. Vai ser QC sobre DC vezes V vezes calor específico, né? Porque vai passar dividindo para o outro lado. Também vou marcar aqui para a gente ficar de forma organizada. Pessoal, como está indo aí a resolução? Vocês estão fazendo junto comigo? Vamos resolvendo juntos, pessoal. Depois vocês resolvam sozinhos, né? Até concretizar esse conceito aí na cabecinha de vocês. Bom, pessoal, então ele quer, no final, a razão, certo? Vou mudar a cor aqui para diferenciar. Ele quer a razão. Ele quer o delta θ C sobre o delta θ A, ou seja, ele quer a variação de temperatura na área concretada sobre a variação de temperatura nas áreas alagadas. Então, eu tenho, vai ficar grande isso aqui, né? QC dividido por DC vezes V sobre calor da área concretada, dividido, vou até botar um traço aqui porque vai ficar o grande, dividido por QA dividido por DA vezes V sobre CA, ok? Bom, pessoal, lembrando que V vai cortar com V. Ele afirma que a quantidade de calor nas duas também é a mesma, então já posso cortar aqui. Então vai ficar como a nossa razão? Delta θ C sobre delta θ A vai ser igual a 1 sobre... Quem é a densidade de C, pessoal? Densidade de C, 2.500. Então, vou botar 2,5 vezes 10 ao cubo, para facilitar, vezes o C, que vai ser da área concretada, 0,8. Agora, vamos botar aqui dividido, grande. Ok, continuando. Vou botar aqui 1 sobre densidade de A 10 ao cubo vezes o calor específico, que é 4,2. Pessoal, é claro que aí é mais rápido, essas mesas digitalizadoras é bem ruim escrever, mas no papelzinho vai mais rápido, tá? Delta θ A vai ser igual. Aí repete a primeira, é isso? Inverte o sinal, inverte a segunda, é isso? Ok, inverte a segunda fração. Então, a gente tem aqui 1, né? 1 sobre 1 é 1, 10 ao cubo também sobre 10 ao cubo é 1, então delta θ C sobre delta θ A vai ser igual a 4,2, 2,5 vezes 0,8, pessoal, vai dar 2. Então, 4,2 sobre 2 vai dar 2,1. Resposta correta vai ser o nosso item B. Marcar aqui, item B. Vou sublinhar aqui para ficar mais claro. E aí, pessoal, conseguiram acertar essa questão? Como vocês fizeram? Deixem aqui nos comentários. Bom, pessoal, se vocês gostaram dessa resolução, eu já peço que deixem o seu like,
Questão 116 do caderno de cor azul do Enem do ano de 2022. A questão diz assim: o manual de uma ducha elétrica informa que seus 3 níveis de aquecimento, morno, quente e superquente, apresentam as seguintes variações de temperatura da água em função de sua vazão. Então a gente tem a vazão, né? Temos aqui morno, quente, superquente. Utiliza-se um disjuntor para proteger o circuito dessa ducha contra sobrecargas elétricas em qualquer nível de aquecimento, Por padrão, o disjuntor é especificado pela corrente nominal igual a múltiplo de 5 A, imediatamente superior à corrente máxima do circuito. Considere que a ducha deve ser ligada em 220 volts, eu tenho atenção, que toda energia é dissipada através da resistência do chuveiro e convertida em energia térmica transferida para a água, e apresenta calor específico, 4,2 joules grama por grau Celsius, e densidade de 1000 gramas por litro. O disjuntor adequado para a proteção dessa ducha é especificado por... Bom, pessoal, vamos lá. Quais são as nossas informações? Ele afirma a tensão desse chuveiro, 220 volts. Ele fala o calor específico da água, 4,2. Vou botar só o valor, tá, pessoal, para não ficar muito grande aqui. Ele fala mais o quê? A densidade é 1000 gramas por litro. Ele fala que a corrente tem que ser múltiplo de 5. Tem a tabela com várias informações, né? Então, nós vamos analisar tudo isso. Qual é o nosso problema? O que a gente está buscando? A corrente elétrica em ampere. As equações. Pessoal, quais são as possíveis equações que eu posso utilizar para resolver esse problema? Bom, pessoal, é um problema que eu falo de energia, eu falo de vazão. A gente tem várias equações aqui que a gente pode utilizar, né? A gente fala de tempo, né? Porque ele fala que a vazão é litro aqui, né? Massa, aqui vai ser uma medida de massa, que é volume, né? Mas a gente vai conseguir converter para massa, tempo. Então, potência, energia por tempo. Pessoal, a gente está falando de calor também. Ele fala em calor específico, variação de temperatura. Então, eu tenho calor sensível. Posso utilizar. Ele fala de tensão e corrente. Qual a equação da potência que trabalha corrente e tensão? Essa aqui, certo? A gente pode utilizar mais, mas vamos para a resolução? E aí a gente vê se tem necessidade. Bom, agora a questão vamos analisar qual temperatura, qual vazão. Pessoal, olha só, nesse caso, ele fala aqui, ele quer um disjuntor para proteger o circuito dessa ducha contra sobrecargas elétricas em qualquer nível de aquecimento. Então, nós temos que escolher qual? O mais quente, pois ele tem que trabalhar na sua função máxima, nas suas condições extremas, ok? Então, nós vamos escolher o super quente para trabalhar, ok? Super quente. Vamos analisar aqui, essa primeira etapa aqui, com essa vazão e na temperatura de super quente. Vamos lá. Pessoal, vamos analisar aqui primeiro essa vazão. Vamos ver como que a gente vai conseguir colocar essa vazão aqui. A vazão é de 3 litros por minuto, concorda? Aí nisso, com essa vazão, a gente tem a temperatura de 30 graus Celsius. Pessoal, 3 litros, ele fala que a densidade da água é 1000 gramas por litro, né? Então, a gente pode dizer aqui que 3 litros equivale a 3 quilos de água, por causa da densidade. Tá? 1 minuto é 60 segundos. Então, 3 quilos corresponde a 3.000 gramas sobre 60 segundos. A gente vai guardar essa informação porque ela vai ser importante lá na frente, tá bom?
Mas o que? A gente tem temperatura de 30 graus, né, que a gente vai analisar. Então vamos lá. Potência não é energia sobre tempo? Que energia está se tratando esse problema? A energia, a quantidade de calor sensível, né? Uma forma de energia em Joule, mc delta θ, sobre variação de temperatura. Nós não estamos buscando a corrente, então a gente tem que abrir isso aqui para poder aparecer a corrente elétrica. Então, U vezes I é igual a mc delta θ sobre delta T. Agora eu começo a colocar os valores, né? A parte geralmente que vocês mais gostam, que vai eliminando as incógnitas. Tensão é 220, vezes a corrente, que é I. Quem é a massa? 3.000 gramas. Quem é o tempo? 60 segundos. Então, massa e tempo, aqui vai ser igual a minha vazão aberta aqui. Vai ser 3.000 sobre 60, vezes o C. Quem é o C? 4,2. É o da água, né? Czinho da água aqui, valor específico. Vezes a variação de temperatura que a tabela nos fornece. Estamos analisando o superquente. Estamos analisando as condições extremas. Então, eu tenho que 220 I. Bom, pessoal, vocês multiplicam tudo isso aqui, a gente vai cortar os zeros aqui. Multiplicando tudo, vai dar 37.800. Vamos fazendo aí junto comigo, tá bom? 37.800 dividido por 6. Então, o que vai acontecer aqui? Eu já posso jogar esse 220 aqui, ó, para cá, né? Multiplicando, corrente vai ser igual, aproximadamente, 37.800 dividido por 1.320. Pessoal, vocês podem fazer as operações conforme vocês acharem mais rápido, melhor, tá? Vai ser aproximadamente, quando você dividir isso, vai dar aproximadamente 28,64 amperes. Vamos lá, vamos grifar, para a gente poder analisar com calma as alternativas, né? Ok, achamos a corrente elétrica nas condições máximas, né? Mas o que ele afirma aqui? Que a corrente nominal é igual a múltiplo de 5, imediatamente superior à corrente máxima do circuito, imediatamente após, ou seja, vai ser o quê? 30 amperes. A resposta é 30. Amperes, nossa resposta final, porque ele quer em múltiplo de 5, imediatamente superior. Então, a gente vai colocar aqui, ó, múltiplo de 5, superior, não é isso que ele afirma ali? Então, a gente tem que ficar bastante atento a esse tipo de problema. Então, a resposta é o item B. Bom, pessoal, se vocês gostaram da resolução dessa questão, eu já peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal. A questão 119 do caderno de cor azul. A questão diz o seguinte: uma lanterna funciona com 3 pilhas, vou deixar aqui para a gente marcar, com 3 pilhas de resistência igual a meio ohm cada, ligadas em série. Quando posicionadas corretamente, devem acender a lâmpada incandescente de especificações 4,5 watts e 4,5 volts, ok? Cada pilha na posição correta gera uma FEM, uma força eletromotriz, de 1,5 volts, ok? Uma pessoa, ao trocar as pilhas da lanterna, comete o equívoco de inverter a posição de uma das pilhas. Considere que as pilhas mantêm contato independente da posição. Com esse equívoco, qual é a intensidade da corrente que passa pela lâmpada ao se ligar à lanterna? Bom, pessoal, quais são as nossas informações que o problema nos dá? Nossas informações.
Ele fala que eu tenho 3 pilhas de resistência interna de meio ohm cada. Eu só já adiantei o desenho aqui. Então, eu tenho aqui a primeira pilha com a resistência interna de meio ohm. Então, eu tenho a segunda com a resistência de meio ohm e tenho uma terceira que ela vai ser ligada ao contrário. Ela também tem a resistência interna de meio ohm, ok? Aqui, pessoal, é a lâmpada, né? É a lâmpada, o Rzão, ok? Ótimo. Então, o que vai acontecer? Vamos analisar aqui este problema. Temos mais qual? Nós temos a potência da lâmpada, que é 4,5 watts. Temos a tensão, não é isso? Que é 4,5 volts. Temos a FEM, que é 1,5 volts de cada uma, tá bom? Problema. Bom, pessoal, nós temos o nosso problema. Ele quer saber a nova intensidade de corrente que passa pela lâmpada após o equívoco. E nova, ok? As equações, pessoal. Quais equações eu posso utilizar nesse problema, né? E, pessoal, a gente pode utilizar tanta coisa. Ele fala de potência, então nós temos que utilizar uma das equações da potência. Eu vou colocar uma aqui, mas pode ser... Eu vou botar o quadrado sobre R, mas pode ser R quadrado, porque a gente tem passagem de corrente, né? A gente tem a lei de Pauli, que é a corrente igual ao somatório das FEMs menos o somatório da força contra a eletromotriz, ok? Somatório das resistências mais somatório da resistência interna, ok? Mais somatório das resistências internas. E também a primeira lei de Ohm, a gente pode utilizar também. Só inicialmente eu penso nessas equações aqui, mas podem ser que a gente possa precisar de outras, ok? A gente vê voltagem, então temos voltagem, temos potência, temos resistência, ok? Então, inicialmente, eu creio que essas equações vão ser suficientes. Então, vamos para a nossa resolução. Ok? Bom, pessoal, primeiro a gente vai analisar a lâmpada, ok? A gente não sabe qual é a resistência da lâmpada. Ele fala para a gente a tensão da lâmpada, ele fala a potência da lâmpada, mas não fala a resistência. Então, vamos utilizar essa equação para a gente já descobrir a resistência dessa lâmpada, ok? Então, 4,5 vai ser igual a 4,5 ao quadrado dividido pela resistência. Então, a gente vai cortar, né? Quando multiplicar cruzado, a resistência vai ser 4,5 ohms. Então, vai ser igual, né? Vamos grifar aqui. Essa informação é muito importante para a gente, tá bom? Então, vamos lá, vamos analisar agora o desenho, né? Vamos desenhar a corrente no sentido, né? A gente pode botar ela aqui, a gente especifica o sentido para poder aplicar, né, a lei. Então, vamos colocar ela aqui no sentido horário, corrente, 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 ok? Então, vamos botar ela aqui no sentido horário, ok? Então, vamos aplicar a lei de Pauli, considerando esse sentido, e vamos descobrir a nova corrente que passa. Somatório das forças eletromotriz, somatório das forças contra a eletromotriz, somatório das resistências, somatório das resistências internas, somatório das resistências internas, né? Ok. Então, pessoal, eu tenho o quê? Qual é? Eu tenho a FEM, e tenho uma aqui contra a eletromotriz, né? Que uma só foi colocada no sentido diferente, mais FEM menos FEM. Ok? Aí a gente tem o Rzão, da resistência da lâmpada, a gente tem um Rzinho, outro Rzinho dessas duas aqui,
e tem um Rzinho da terceira invertida, tá? Essa a gente soma. Então, agora vamos colocar os valores. Qual o valor da FEM? É 1,5 mais 1,5 menos 1,5. A gente tem a resistência grande, que é 4,5. Temos a resistência de 0,5 mais 0,5 mais 0,5. Todas valem 0,5, não é isso? Aqui, pessoal, vai cortar, não é isso? 1,5. Dividido, vocês vão somar aqui, né? 0,5 mais meio mais meio vai dar 1,5, mais 4,5 vai dar 6. Então, a corrente vai ser 0,25 ampere. Deixa eu grifar tudo aqui para vocês. Pessoal, nós temos essa alternativa. Vocês conseguiram chegar junto comigo nesse valor? Deixem aí nos comentários, ok? Então, a resposta vai ser o item A, pessoal. A nova corrente vai passar a ser 0,25 ampere. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que se inscrevam no canal, deixem o seu like. A questão número 128 do caderno de cor azul. A questão diz assim: a fim de classificar as melhores rotas em um aplicativo de trânsito, um pesquisador propõe um modelo com base em circuitos elétricos. Nesse modelo, a corrente representa o número de carros que passam por um ponto da pista no intervalo de 1 segundo. A diferença de potencial, marcar aqui as informações, ele já fornece um intervalo de tempo de 1 segundo. A diferença de potencial corresponde à quantidade de energia por um carro necessária para o deslocamento de 1 metro. De forma análoga, a lei de Ohm, cada via é classificada pela sua resistência, né? Sendo a de maior resistência a mais congestionada. O aplicativo mostra as rotas em ordem crescente. Ou seja, da rota de menor para o de maior resistência. Como teste para o sistema, são utilizados 3 possíveis vias para uma viagem de A até B, com os valores de DDP e corrente conforme a tabela, ok? Então, a gente tem aqui as nossas informações. Vamos colocar rapidamente aqui em cima. As nossas informações. A gente tem um intervalo de tempo de 1 segundo, nós temos a tabela com todas aquelas informações, temos uma distância de 1 metro, né? Corrente e tensão na tabela. Qual é o problema, pessoal? O que ele está querendo que a gente faça aqui? Ele quer que a gente coloque a ordem da rota indicada no aplicativo. Ele quer a ordem da rota. A ordem da rota indicada no app. Só que quem é que vai demonstrar? É a resistência, né? Nós temos que encontrar a resistência para cada situação para a gente poder ver qual vai ser a ordem dessa rota. Quais são as equações que nós podemos utilizar nesse problema? O problema é bem direto, né, pessoal? Principalmente a primeira lei de Ohm. U igual a RI. Nós temos tensão, nós temos corrente, queremos achar a resistência nos 3 casos para a gente ver qual vai ser a ordem no aplicativo, porque ele afirma que a lei de Ohm, cada via é classificada pela resistência. A de maior resistência é mais congestionada e mostra as rotas em ordem crescente. Então, a gente tem que achar para cada caso. Ok? Então, vamos para a nossa resolução. Ok? Então, nós temos aqui a rota 1. Rota 1. Eu tenho que U é igual a RI. Quem é o U na rota DDP? 510. Quem é a resistência? Eu não tenho. Vezes 4, passa dividindo. Resistência 1, 127,5. Rota 2.
Mesma coisa. Quem é o 2? 608. R2 vezes corrente 2, 4. Passo dividindo 4. 608 sobre 4 vai dar 152. Perdão, pessoal, ohms, tá? E a rota 3, como a gente só está querendo mesmo análise numérica, acabei não colocando a unidade. O Iguari. Então, 575 R3 vezes 3. Passo dividindo. 575 sobre 3 vai dar 191,2. Bom, pessoal, quanto maior a resistência, mais congestionada é a via. Lembra que ele falou aqui? Quanto maior a resistência, mais congestionada é a via. O aplicativo mostra em ordem crescente, do menor para o maior. Então, ordem crescente é do menor para o maior. Ok? Então, como que vai ficar a ordem? O 1 eu tenho 127,5, o 2 eu tenho 152 ohms e o 3 eu tenho 191,2. Então, como que vai ficar? Se é do menor para o maior, eu tenho que R1 é menor que R2, que é menor que R3. Ou seja, 127,5 é menor que 152, que é menor que 191,2. Então, qual vai ser a nossa resposta? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ou seja, o item A. Né? Vamos marcar. Bom, questão 134 do caderno de cor azul. A questão diz assim: o sinal oriundo da queda de um grande bloco de gelo de uma geleira é detectado por dois dispositivos situados em um barco, sendo que o detector A está imerso em água e o B está na proa da embarcação. Sabe-se que a velocidade do som na água é de 1.540 metros por segundo e no ar é de 340 metros por segundo. Os gráficos indicam em tempo real o sinal sonoro detectado pelos dois dispositivos, os quais foram ligados simultaneamente em um instante anterior à queda do bloco de gelo. Ao comparar pontos correspondentes desse sinal em cada dispositivo, é possível obter informações sobre a onda sonora. Então aqui, pessoal, temos o gráfico sinal por tempo. Temos aqui, ó, um tempo de 220, né? Um sinal máximo. No tempo de 232, um sinal máximo aqui para o B e 220 para o A. A distância L em metros, aqui a distância L em metros. E a geleira, entre o barco e a geleira, é mais próxima de... Bom, pessoal, vamos lá, vamos resolver esse problema, vamos separar aqui algumas das nossas informações. É um problema que não é difícil, mas tem que prestar bastante atenção, senão a gente pode errar, né? A velocidade da água, do som na água, né? Perdão, do som na água, ele fornece para a gente que é 1.540 metros por segundo. Temos a velocidade do som no ar, que é 340 metros por segundo. Temos as informações dos sinais máximos aqui no gráfico, a distância L, né? É o nosso problema, o que ele quer saber? Ele quer que a gente calcule a distância L entre o barco e a geleira, aqui, a distância L. É isso que ele quer que a gente calcule. Quais possíveis equações que eu posso resolver esse problema? Pessoal, geralmente problemas de sinais, eco, frequência, assim, geralmente a gente utiliza a velocidade média mesmo, tá bom? Distância sobre o tempo.
eco, que a onda vai e volta, né? Muitas vezes a gente utiliza essa equação aqui unicamente. Eu acho que só ela já vai ser o suficiente. Bom, vamos lá. Vamos para a nossa resolução. Bom, pessoal, nós temos na água, que a água tem um sinal mais rápido, concordam? Por causa da velocidade, temos um sinal mais rápido. E aqui no ar, a gente tem um sinal mais lento, né? Velocidade das ondas, um sinal mais lento. Aí o gelo caiu, né, pessoal? Aqui, ó, o gelo caiu, tá vendo? E emitiu um som. Aí emitiu um som, aqui vai chegar o sinal mais rápido, porque a velocidade do som na água é mais rápida, e aqui vai ser mais lento, porque a velocidade do som no ar é mais lento, ok? Bom, então vamos lá, vamos analisar primeiro a situação na água, ok? Se velocidade média é distância sobre o tempo, eu tenho que a velocidade do som na água é 1440. A distância é das geleiras até o barco, que é o que a gente quer saber, é o L. E qual vai ser o intervalo de tempo? Deixa eu fazer aqui. E qual vai ser o intervalo de tempo? A gente vai descobrir. Intervalo de tempo na água. Ah, já quero colocar aqui o 220. Não, pessoal, não funciona assim, tá? Muita gente errou esse problema já colocando direto. A gente multiplica aqui, né? E já deixa separadinho, isolado, o tempo da água para a gente poder descobrir. L sobre 1540. Ok? Agora, aqui do ladinho mesmo, vamos descobrir o tempo do som no ar, ok? Mesma coisa, vamos usar a velocidade média. Qual é a velocidade do som no ar? 340 igual a L sobre o tempo do som no ar. Multiplico cruzado, o tempo do som no ar vai ser L sobre 340. Vamos guardar essas informações, tá bom? Vou grifar aqui para ficar mais nítido, depois vocês poderem tirar o print. Pessoal, vocês estão resolvendo aí junto comigo? Procurem resolver juntos, né? Porque aí a gente chega no mesmo valor. Vamos pausando o vídeo, ok? Então vamos lá. Continuando. Pessoal, observando o gráfico aqui, o tempo de 220, que aqui tem um pico de sinal, né? E o tempo no B, 232, a recepção são a recepção dos sinais sonoros, né? Que se propagam no ar e na água, né? É importante a gente observar esse gráfico. Qual vai ser a minha variação de tempo? Né? Qual vai ser a variação de tempo entre eles? Vou fazer aqui mesmo. A variação de tempo entre eles, vou botar assim, entre eles, vou botar entre A e B, vai ser o quê, pessoal? Um menos o outro, que é o final menos inicial. 232 menos 220, que vai ser igual a 12 segundos. Esse é o intervalo de tempo, né? É a diferença, né? É o primeiro, vai chegar, o sinal mais rápido vai ser o da água, o sinal mais lento vai ser o do ar. Então a diferença de tempo de emissão de sinais vai ser de 12 segundos. Ótimo, pessoal. Então eu sei que o tempo que demora para chegar no ar menos o tempo que demora para chegar na água, que é uma variação de tempo, é igual a 12. Tá bom? Então, ótimo. Quem é o tempo do ar? L sobre 340. Perdão, deixa eu arrumar isso aqui. L sobre 340. Menos. Quem é o tempo na água? L sobre 1540. Isso aqui tudo vai ser igual a 12. Bom, pessoal, posso tirar o mínimo múltiplo comum aqui. Vou até colocar com a reta, porque vai ficar grandão. Ok? Fica bem grande aqui. Vai ficar 340 vezes 1540 é o mínimo, né?
Você pode multiplicar, pode botar o valor ou só deixar assim, okay? Porque depois vai cortar. Então, isso aqui vai tirar o mínimo, vezes isso, aí vai subir 1.540, vai cortar, né, o 340. Aqui, mesma coisa, vai cortar o 1.540, vai sobrar o 340. Mínimo múltiplo comum. E aqui não, né? Aqui vai subir tudo. Aqui é como se tivesse umzinho, né? Então, vai subir tudo. 340 vezes 1.540. Então, vai ficar 1.540L menos 340L, que vai ser igual, vou repetir, 12 vezes 340 vezes 1.540. Ótimo, isso aqui vai cortar. Então, vamos lá. 1.540 menos 340 é fácil. 1.200L vai ser igual a 12 vezes 340 vezes 1.540. Aqui eu tenho zero, aqui eu tenho zero e aqui eu tenho 2 zeros. Pronto, já eliminei um monte de zeros, né? Então, pessoal, vamos resolver aqui a conta. Vou pedir para vocês multiplicarem 12 vezes 34 vezes 154 e dividir por 12, ok? Então, vocês têm que encontrar o valor de 5.236 metros, que é aproximadamente, né, uma das alternativas aqui, 5.240. Então, ele até afirma aqui, é mais próxima de... Então, a gente já pode aqui marcar o item D, essa é a resposta. Vou grifar aqui para vocês poderem tirar print. E aí, pessoal, conseguiram chegar na mesma resposta que eu? Espero que sim. Bom, pessoal, se vocês gostaram desta resolução, eu já peço que se inscrevam no canal, deixem o seu like. Questão 135 do caderno de cor azul do Enem do ano de 2022. A questão diz assim: em 2002, um mecânico da cidade mineira de Uberaba teve uma ideia para economizar o consumo de energia elétrica e iluminar a própria casa num dia de sol. Para isso, ele utilizou garrafas plásticas PET com água e cloro, conforme ilustram as figuras. Cada garrafa foi fixada ao telhado de sua casa em um buraco com diâmetro igual ao da garrafa, muito maior que o comprimento de onda da luz. Nos últimos 2 anos, sua ideia já alcançou diversas partes do mundo e deve atingir a marca de 1 milhão de casas utilizando a luz engarrafada. Que fenômeno óptico explica o funcionamento da luz engarrafada? Bom, pessoal, vamos lá. Seguinte, nós temos aqui a luz, né, penetrando na garrafa. Aqui a luz penetrando na garrafa, ok? E aqui ela vai sair, pessoal. Ela vai sair iluminando todo o ambiente. A luz externa, ela vai refratar do ar para a água, com difusão no líquido. Vai ter uma difusão aqui no líquido. A luz vai sofrer desvio e ela vai sair, ok? O cloro aqui na garrafa é mais para evitar crescer algas, musgos, né? E atrapalhar essa iluminação. Então, esse tipo de questão, pessoal, é sempre, tá bom? Sempre refração da luz, Lady Snell, ok? Se vocês gostaram dessa resolução, eu já peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal